Nesta parte do programa, vamos apresentar mais alguns trechos da coletiva de imprensa. Essa aqui é uma imagem na passagem dele por uma das escolas da cidade, um dos CIEPs da cidade. Esse aqui é o CIEP da Lapa. Essa aqui são imagens da palestra, que nós vamos também ver alguns trechos, pequenas imagens, mostrando a palestra que ele apresentou como encerramento dessa comemoração ao primeiro aniversário da sua ida à Estação Espacial Internacional, ou seja, a participação brasileira na estação. Aqui é o momento do hasteamento da bandeira do hino nacional. E também, nesse dia, o Cefet Campus inaugurou uma placa em comemoração a esse primeiro aniversário e a vinda do astronauta brasileiro à instituição. Essa é a 4ª vez que ele está em Campos de Goytacazes. Vamos acompanhar agora então alguns trechos da coletiva de imprensa e algumas imagens da palestra de encerramento dessa comemoração. Hoje em dia eu tenho quatro ramos de motivação. Um deles é a educação, que eu sempre fiquei batendo nessa tecla, vou continuar batendo nessa tecla até, que a gente precisa ter educação urgente, educação forte no país a todo jeito. O outro ramo é ciência e tecnologia, que tem sido a minha vida até hoje, vai continuar sendo nesse sentido. Um outro ramo, que isso aí nasceu durante essa experiência, que eu era daquele tipo de pessoa que achava, bom, isso aí é muito importante, mas não é minha função, sabe? Eu sou engenheiro, não vejo como espero que as pessoas façam bem feito. E hoje em dia eu vejo de uma maneira diferente, a questão do meio ambiente. Hoje em dia eu vejo que cada um tem que fazer alguma coisa, não importa se a pessoa é contador, se trabalha diretamente, se é biólogo, entendeu? Trabalha diretamente com isso, mas todo mundo tem que fazer alguma coisa. Então, uma coisa que despertou muito forte dentro de mim durante esse período lá. Então, esse é um outro ramo que eu estou me dedicando, entrando agora, nascendo, gastando nisso aí, mas é importante. E o outro é a parte social, justamente nesse aspecto. De repente você nota que são milhões de jovens, milhões de adolescentes que olham para você e falam assim, pô, aquele cara que era eletricista com 14 anos, começou, o pai dele era servente, ele conseguiu ir lá para a NASA, conseguiu ser astronauta, por que eu não vou conseguir? Aí quando você vê que isso aí está dando esse resultado, primeiro, é uma satisfação muito grande, e segundo, você vê que é uma responsabilidade que você, de certa forma, tem para o resto da vida com isso. E quando você vê coisas como essa, que eu estava contando, era do tenente, em Santa Maria, eu não tinha me tocado ainda nisso, mas faz 9 anos que eu estou nesse trabalho, lá em Houston. Em 9 anos muitas coisas acontecem, E aí eu chego lá em Santa Maria, esse rapaz, um tenente, caçador da Força Aérea, piloto de combate, com a mulher e o filhinho, Chega e fala assim, pô, obrigado. Obrigado por quê? Obrigado porque foi inspiração para eu entrar na Força Aérea. Nossa, eu estou tão velho assim. Você faz as contas, não deu tempo. Ele foi para Epicap primeiro, fez 3 anos de Epicap, fez 4 anos na academia, foi para Natal, fez mais um ano, 8 anos, no nono ano está lá em Centauro. Então, não deu tempo. Então você vê que já são gerações passando. O que eu falei para ele, falou assim, para pagar essa coisa, o que eu mais gostaria de me agradecer é que você passe isso em frente, passe para outro, o preço para fazer uma cartografia e passe para outros formas. Você vê um programa espacial americano, a quantidade de jovens, a quantidade de senhores hoje que trabalham na NASA como engenheiros, como cientistas, que se inspiraram no Neil Armstrong, por exemplo, que se inspiraram nas primeiras viagens lá. Eu sou um deles, não sou americano, mas eu vi isso, é coisa para mim que serviu de inspiração. Então você vê que no mínimo, se é que isso pode ser chamado de mínimo, isso aí gera recursos humanos. A parte de recursos financeiros, a NASA faz uma conta interessante, eu não sei onde eles chegam nesse número, mas para cada dólar investido no programa espacial, o retorno é de 4,3. Então, eu não sei exatamente como eles calculam isso, mas isso é o que eles falam lá. E eu acredito nisso, porque se não fosse isso, eles não tinham perto de 100 mil funcionários como tem, em 10 centros. Então o pessoal notou que isso é uma coisa que realmente dá recursos, dá conhecimento, tecnologia, dá uma influência para o país, da penetração das indústrias, são muitas coisas eles têm usado isso e a gente está no caminho de utilizar isso também no nosso programa. Os clubes de astronomia no país, eu tive o prazer de conhecer vários deles aqui no Brasil, em muitas viagens. Se você imaginar como que uma criança, um jovem,
a emoção. O Marcelo está aqui, ele pode descrever com todas as palavras. O Marco Médio também conhece muito bem essa área. Pode descrever com todas as palavras como que você vê o olhinho da criança brilhando quando vê a primeira vez a lua, os buracos da lua, começa a imaginar aquilo ali, e através desse lúdico, vamos dizer que eu estou vendo tal coisa, aí você começa a introduzir certos conceitos a mais, ela começa a raciocinar em torno do tema de astronomia. Isso envolve outras ciências, ou envolve matemática, envolve física no meio. Pode ter certeza que essas crianças que participam de um clube de astronomia, eles também vão ser bons alunos lá. Uma coisa leva a outra. É uma motivação excelente, sabe? Eu acho, pensando em termos de educação científica, a gente precisa ver uma coisa excelente. Eu acho que tem que ser muito incentivada no país, esse tipo de coisa. A participação do Brasil, a Estação Espacial AIDA, do primeiro brasileiro, na ponta de um foguete que é perigosíssimo, sabe que é, nós trabalhamos na área, sabemos que é extremamente perigoso, que na verdade você está, é como se fosse um projétil, uma bala, você está na ponta e você é lançado, o sentido é esse. O perigo é muito grande. Então nós torcemos, todos brasileiros, vendo o sucesso da missão espacial russa, junto com o nosso brasileiro, o nosso herói Marcos Pontes, e a todo momento, como todo brasileiro, contente, satisfeito, extremamente controlado, sério. O brasileiro estava lá, né, torcendo, vendo, e como ele é pessoalmente, isso é extremamente importante. Só queria resolver o seguinte: quando lançou o Sputnik, eu tinha uns 9 anos de idade, e vi nos jornais, todos os jornais publicaram. Aquilo para mim foi um negócio fantástico. Depois veio a Laika, os jornais davam primeira página, fantástico. Depois o Gagarin, fomos acompanhando tudo isso. Só que quem saiu na frente foram os soviéticos, e não os americanos com toda a tecnologia, a democracia. E aí foi feito um levantamento, um projeto nos Estados Unidos para saber por que os soviéticos tinham saído na frente. O que tinha acontecido nos Estados Unidos que não tinham sido os primeiros, inclusive, que tinham realizado a bomba atômica. E aí o levantamento mostrou o seguinte: existia na União Soviética uma quantidade muito grande de clubes de ciências, o que incentivava o jovem, o garoto, pelo espaço, pela ciência, pela astronomia. E aí começou-se então a criar também nos Estados Unidos e outros países os clubes de ciência, e inclusive a projetar os planetários. Para terminar, eu gostaria de dizer o seguinte: o Brasil é carente de muitas coisas, somos, mas também somos carentes de cientistas. Nós precisamos incentivar os nossos jovens ao mundo da ciência, ao gosto pela ciência. A decolagem é um momento crítico do voo. É só a gente imaginar ali acendendo 200 toneladas de combustível nas costas, você imagina como é que a gente fica ali no momento. É uma seriedade. Os três estão ali dentro, a primeira pessoa depois está a 5 milhas, então afasta todo mundo daquela área. E a gente inicia, depois de um certo instante, a gente entra lá 2 horas antes do voo, se prepara, amarra, tem as checagens iniciais, a gente está em contato com o centro de lançamento o tempo todo, no controle de lançamento, e cada sistema vai sendo checado na sequência, e à medida que eles vão sendo checados, eles vão sendo acionados, aciona, checa, e assim vai. Então a gente passa muito tempo ocupado, até 4 minutos antes. 4 minutos antes tem um hiato, não tem nada para fazer. Então ali a gente fica sentado e escuta uma música, normalmente uma música clássica assim, e a gente fica ouvindo aquela música. E você fica pensando na vida, você pensa exatamente no que você estava fazendo. Então, nessa hora a gente olhou ali um para o outro, né? Que vem cá, agora é com a gente, né? Agora não tem jeito. O interessante é que a língua, ela era ali 2 línguas, né? Praticamente. O Pablo falava sempre em russo, eu falava em inglês com ele, e o Jeff falava em inglês também. E a gente ia se entendendo dessa forma. Mas aí a gente só deu uma relembrada rápida nos procedimentos iniciais, né? Do que cada um tinha que fazer. Cada um tem a sua tarefa durante a decolagem, durante a fase de subida. O Jeff era responsável por todo o monitoramento
dos sistemas, tá? Fica um checklist, uma tabela, a cada fase, como que o sistema tem que estar se comportando, ele fica trocando os displays para ver se os sistemas estão todos em dia. Caso tenha algum problema de indicação, ele vê no visual, né, também. E aí iniciaria qualquer procedimento, caso tivesse qualquer problema. O culpável fica na coordenação de tudo, ele tem que ficar atento a tudo que está acontecendo, é o mais experiente no veículo. E eu tinha comigo o controle de emergência de descida, que é um controle utilizado pelo comandante, normalmente, só que fica do meu lado. E a minha responsabilidade, eu tinha 4 segundos para atuar, para ligar esse sistema, escolher um modo de descida de acordo com a emergência que a gente teve. Eu tinha as indicações, então eu tenho que escolher esse comando. Não dá tempo de alguém me falar, você tem que ver, lembrar do que é, escolher e começar a controlar o rolamento da cápsula, que com esse controle de rolamento você consegue ir mais para frente ou um pouco para cá. Como se você pilotar a cápsula no início e passar para o Pavel depois de controlar a situação para ele dar a continuidade. Mas 4 segundos é o tempo que a gente tem para reagir, depois disso a chance de sobrevivência cai exponencialmente. Então você fica atento, então os 3 naquela hora, ok, agora vamos, segurou ali um pouquinho antes, quando começa a contagem final. A gente teve um pequeno atrasozinho por falta de, deu um problema na comunicação, mas depois veio o normal, entrou a contagem, então a gente segurou ali, né, então vamos lá que agora está com a gente mesmo. Aí você sente o motor acendendo, no início é uma trepidação leve, né, ele começa a trepidar leve, você com o capacete fechado, você não ouve muito ruído, mas você põe a mão na parede assim, encosta na parede, você sente a estrutura toda vibrando do acendimento, e quando ele chega num certo empuxo, aquelas bases de sustentação, elas liberam por contrapeso, né? Então começa a ficar leve o foguete, uma coisa muito simples, né, pra você imaginar isso. O foguete fica apoiado aqui, na base de sustentação, e tem um contrapeso que tende a jogar isso aqui para lá. Está apoiado aqui com o peso dele. Quando ele tem impulso suficiente, ele libera o peso aqui, e aquilo recolhe, e o foguete decola. E aí a gente sente o início da decolagem, a gente sente outra coisa interessante, que você está no topo de 49 metros, o vento, você sente o vento lá de cima também, o foguete chacoalha, né? Então ele fica preso na saia só, então ele chacoalha um pouco. E aí ele inicia, você sente que ele tá coordenando ali com o vento, os nódulos começam a trabalhar para manter o alinhamento, manter a trajetória. Você sente que ele está coordenando e logo depois começa a aceleração. Essa aceleração, você começa a sentir a aceleração, ela vem no peito, né? Porque é como se você estivesse acelerando no carro, né? Indo para lá, você cola no banco aqui, a mesma coisa para a gente cola na cadeira. Chega no primeiro estágio até 3,5 Gs, então você pesa 3,5 vezes sua massa, o seu peso normal aqui, e depois troca o primeiro estágio, primeiro para o segundo de certa forma tranquilo. Não, o primeiro para o segundo é tranquilo, porque só saem os boosters e fica o tubão ainda, né? No central, ele continua queimando. Então esse daí a gente só sente que reduziu um pouquinho, sente uma desaceleração, aí reduz para 2,5 G, 2,5, só que dura bastante tempo. Aí quando termina esse estágio, ele se sente bem, porque ele termina, acabou aquele estágio, ele desconecta e vai embora. Aí demora um tempinho até acender o terceiro estágio. Esse tempinho é coisa de 2 segundos. Só que pra gente que está ali dentro, esses 2 segundos é mais ou menos assim, você está aqui com a aceleração, de repente desconectou e todo mundo fica preso no cinto, fora da cadeira. Aí fica um tempo, né? Esses 2 segundos demoram para chegar, você começa, você olha nos instrumentos, você olha, não foi, de repente, acende, rola de novo, aí vai até, aí o último vai até 4,5 G. Então acelera mais no final. É mais ou menos assim a sensação. Fora isso tem a abertura de janela, né, que a coifa lá abre e aí a gente vê entrar o sol pela escotilha, a gente tem uma de cada lado aqui. Então a gente vê entrar o sol, só que não consegue chegar lá por causa do gelo. E eu tinha, todos nós temos um espelho no braço que é usado para fechar o capacete e ver o fechamento se está correto. Aí eu tirei aquele espelhinho que fica no elástico, eu tirei aqui, botei na mão do lado de cá, que eu queria ver o lado de fora. Aí botei aqui, com isso eu pude ver a primeira vez a curvatura da Terra. Né? Você vê aquela curvatura, que é todo preto em cima, a Terra azul, verde, cada misturado com aquela aura que fica como se fosse uma aura assim, brilhante na Terra. Essa foi a primeira visão de lá. Muito legal, né, que a gente pôde acompanhar nesse programa de hoje, especial, essa comemoração.
E é muito bom a gente saber que também há no Brasil espaço, né, para que possa ser despertado nas crianças o interesse pela conquista espacial, pela pesquisa nessa área, pela astronomia, pela área de ciências exatas. As crianças que estão participando disso agora têm um novo pessoa para se espelhar, né, um exemplo, para ver que é possível também, né, que aqui do Brasil nós temos também pessoas se destacando nessa área, não só na área esportiva, quando o Brasil já é referência em algumas áreas no mundo, mas também nessa área da pesquisa espacial a gente também pode, né, almejar também desenvolver aqui no Brasil novas perspectivas para essas novas gerações. E quem sabe uma dessas crianças que participou dessas atividades em breve também não vai ser um novo astronauta brasileiro. Mas essa é a nossa esperança. E as imagens que nós usamos na edição de hoje, elas são de autoria do João Marcelo Peçanha e da Aline Guimarães. O vídeo, o início no aeroporto, foi gravado pela Eponine, e as imagens, todos os outros vídeos que foram apresentados são de autoria do Eliton Rangel. Agradeço a atenção de todos. O programa está sendo gravado no estúdio do Cefet Campus. Até a próxima edição do programa.